Olá, amadas irmãs! Hoje vamos estar lendo juntas o capítulo 10 do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. A língua difamadora. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, verso 21. Se você ouviu ou leu qualquer ensinamento sobre a língua, provavelmente passou por esse versículo várias vezes. Já mencionamos nesse estudo, mas ele é tão vital que vale a pena revê-lo. Pense sobre ele por um momento. A morte e a vida estão no poder da língua. Temos alguma ideia do que significa? Significa que você e eu passamos pela vida com um poder incrível, como o fogo, a eletricidade ou a energia nuclear, bem debaixo do nosso nariz. Um poder que pode produzir vida ou morte, dependendo de como é usado. Com esse poder, temos a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal, um grande benefício ou um grande malefício. Podemos usá-lo para criar morte e destruição ou para criar vida e saúde. Podemos falar de doença, enfermidade, dissensão e desastre, ou de saúde, harmonia, exortação e edificação. A escolha é nossa. Semear e colher. Não vos enganeis de Deus, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, versos 7 e 8. Observe que a segunda parte de Provérbios 18, 21 diz que comeremos do fruto de nossa língua. Isso lembra o princípio espiritual de que colhemos aquilo que plantamos. Se semearmos para a carne, da carne ceifaremos ruína, decadência e destruição. Mas, ao semearmos para o Espírito, do Espírito ceifaremos vida, saúde e abundância. Sabia que você tem o poder de fazer alguma coisa por seu futuro? Esse poder está bem debaixo do seu nariz. Recentemente, estava lendo um livrinho sobre como neste dia e nesta hora. Deus está procurando por águias que voem alto, homens e mulheres íntegros, que tomarão posição, manterão sua palavra, honrarão seus compromissos e viverão em santidade. O livro dizia: é terrivelmente difícil ser uma águia que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus. Às vezes, é difícil manter o controle da língua, ser positivo, louvar e glorificar ao Senhor, quando ao redor todos preferem ceder à murmuração, às queixas e a todo tipo de negativismo. Você está usando sua língua para exortar e edificar ou para desencorajar e destruir? Você a usa para edificar a si mesmo e aos outros ou para destruir? Você tem alguma ideia do quanto as palavras de sua boca são importantes? Como já enfatizamos, se há uma área na qual precisamos exercer disciplina e domínio próprio, é na escolha de nossas palavras. Compartilhei com você como o Senhor uma vez me disse que o meu pior problema era que eu falava demais. O que dizia não era ruim, era só tagarelice. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que se falarmos demais, vamos ter problemas. Eclesiastes 5, do 1 ao 7. É o que eu tenho aprendido em meus anos de ministério. Se falar demais, fico desconfortável e perco a minha paz. Não por falar alguma coisa má, mas simplesmente porque preciso ficar quieta e ouvir. Dizer uma boa palavra. O servo do Senhor diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos, como um que é ensinado.
Isaías 50, verso 4. Precisamos ser treinados a manter um ouvido afinado com Deus. Também precisamos ser como Tiago nos orienta, prontos para ouvir e tardios para falar. Tiago 1:19. O que você acha que aconteceria se pensássemos antes de falar? Será que evitaríamos falar o que não devíamos? O profeta diz que o Senhor lhe deu língua de eruditos, um aprendiz, alguém a quem é ensinado, para que ele soubesse como dizer boa palavra ao cansado. Você vê pessoas cansadas no corpo de Cristo? Sim, o mundo tem problemas sérios, mas também há muitos que são nascidos de novo, cheios do Espírito de Deus, mas que estão necessitados. Como uma ministra, não vejo a alegria que deveria estar em evidência no povo de Deus. De acordo com a Bíblia, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A alegria não é encontrada nas circunstâncias, ela é encontrada em Cristo, o mistério das eras que habita em nós. Você e eu estamos aprendendo a encontrar a alegria somente em Cristo. Enquanto estivermos no processo, falar palavras no tempo devido nos impedirá de enfraquecer. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago 3, do 8 ao 10. Durante os anos de minha vida e ministério, aprendi muito sobre fofoca, julgamento, crítica e sobre achar falha nos outros. Tenho aprendido que essas coisas desagradam a Deus. Incomoda a Ele o fato de que, com a mesma boca que usamos para bendizê-lo e louvá-lo, amaldiçoamos e condenamos nossos companheiros, feitos à sua imagem, assim como nós. Isso não é fácil de fazer, não é? Você sabe por quê? Por causa do orgulho. Orgulho é uma atitude da qual pensamos que estamos limpos, e se as pessoas não estão de acordo, achamos que deve haver alguma coisa errada com elas. A Bíblia diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Provérbios 16:2. Seria bom se pudéssemos escolher 3 ou 4 amigos, sentar com eles várias vezes ao ano e perguntar: como você me vê? Porque nos vemos muito diferentes da maneira como os outros nos veem. Acho que um dos maiores favores que podemos fazer a Deus e a nós mesmos é entender que temos muito de caminhar a fim de nos tornarmos perfeitos. Bem, não há nada errado em ser imperfeito se tivermos um coração perfeito em relação a Deus. O Senhor olha o nosso coração e nos considera perfeitos enquanto buscarmos o caminho da perfeição. Vou repetir essa frase. O Senhor olha o nosso coração e nos considera perfeitos enquanto buscarmos o caminho da perfeição. Se fôssemos tão humildes a ponto de nos ver como realmente somos, não seríamos tão rápidos em criticar ou espalhar aquela crítica, aquela difamação. Espalhando a difamação. No dicionário grego, encontrei uma definição da palavra difamadores, aqueles que são culpados por julgar os outros e espalhar a crítica. Depois de ler essa definição, comecei a pensar sobre a palavra espalhar. Espalhar não significa sair e contar alguma coisa a outras 10 pessoas. Alguma coisa pode ser espalhada apenas por uma pessoa. Uma vez passei por uma experiência em que tive de superar a fofoca e a mania de levar rumores a outras pessoas. Compartilhava confidências com meu marido e, embora soubesse que Dave não passaria adiante o que conversamos,
Dei-me conta de que expondo a essas histórias, verdadeiras ou não, eu estava correndo o risco de envenenar-lhe o espírito. Você sabia que quando ouvimos algo sobre outra pessoa, mesmo que não acreditemos, isso contamina o nosso espírito? Da próxima vez que nos encontrarmos, vamos olhá-la de um jeito diferente. Por quê? Porque nosso espírito foi contaminado. De acordo com Webster, a palavra difamar é derivada da palavra em latim scandalum, significando escândalo, que, por sua vez, é derivada da palavra grega skandalon, que significa armadilha. A palavra grega traduziu difamadores na versão King James de 1 Timóteo 3,11 como diabolos, que Strong define como um maledicente, especialmente Satanás, o falso acusador, diabo difamador. Como constatei, o dicionário grego declara que essa palavra é um adjetivo e significa difamador que acusa falsamente. Sua forma no substantivo é traduzida como difamadores, quando se refere àqueles que julgam o comportamento e conduta de outros e espalham suas insinuações e críticas na igreja. Para mais informações, veja acusador ou diabo. A palavra traduzida como diabo em português é exatamente a mesma palavra grega, diabolos, que significa um acusador, um difamador. Você percebe o que isso significa? Significa que quando difamamos alguém ou acusamos outra pessoa falsamente, estamos permitindo que o diabo use a nossa boca. Como Tiago nos diz, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago 3,10. Agora, por favor, compreenda. Não estou trazendo esta mensagem porque não tenha problema nessa área. Eu tenho. Por isso, se você também tem, não se sinta culpado. A razão para que o Senhor revele esta mensagem é porque deseja fazer alguma coisa boa em nossa vida, mas a língua está afetando a unção. Muitos de nós, provavelmente, recebemos revelação para não julgar os outros ou falar asperamente. Embora rispidez não signifique exatamente difamar, essa palavra tem o mesmo peso. Se tenho a oportunidade de encorajá-lo, de ajudá-lo, de fazer você se sentir bem, fazer com que creia que consegue, mas escolho desencorajá-lo, destruí-lo, fazer você se sentir miserável, levá-lo a querer desistir, então há algo errado com minha língua. Há muitas pessoas no corpo de Cristo que usam a língua para propósitos errados, para maldizer e criticar, humilhar e desencorajar os outros. Preocupa-me ver tantas pessoas que vão até o altar para buscar conforto e libertação por terem sido feridas por outros 10, 15 ou até 20 anos atrás. Com muita frequência, não consegue tomar posse das coisas boas de Deus, porque alguém as feriu ou mesmo quebrantou seu espírito, fazendo com que elas ficassem com uma imagem inadequada. Às vezes, estão tão deprimidas e desesperadas que não conseguem superar sua condição. Você não faz ideia do quanto me dói ver pessoas que mal conseguem ficar de pé para se aproximar e conversar com alguém que tenha autoridade espiritual como eu, simplesmente por causa da maneira como foram tratadas no passado, geralmente por alguém de casa ou da igreja. Meu irmão, minha irmã, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não quebrante o espírito das pessoas. Pais, não irrite os vossos filhos, não sejam duros com eles ou implicantes, para que não fiquem desanimados. Não quebrantem o espírito deles. Colossenses 3, verso 21.
Eu fiz isso com meu filho mais velho. Era ignorante e não sabia nada. Gostaria de ter criado meus filhos, meus 2 primeiros filhos, tão corretamente como criei meus 2 últimos. Somos produtos do ambiente de onde viemos. Graças a Deus, Jesus abre aquelas portas e podemos ser livres. Ele é o curador dos quebrantados de coração. Isaías 61:1. A Bíblia diz que ele é tão manso que não esmagará a cana quebrada. Isaías 42:3. Jesus tem o bálsamo curador para corpos e espíritos quebrados. Jeremias 8:22 e Malaquias 4:2. Se você vem a Jesus ferido e machucado, ele o curará, para que vá e leve a cura para outras pessoas. Aqueles que você feriu também o perdoarão e receberão cura. Hoje, meu filho mais velho trabalha para a vida na palavra. Temos um ótimo relacionamento. Nós nos amamos, mas eu o feri, fazendo as mesmas coisas mencionadas neste versículo. Eu o tinha importunado, incomodado e irritado. Estava constantemente instigando-o, provocando-o, falando sempre a mesma coisa. Antes que meu filho e eu pudéssemos ser libertos daquela prisão, tive de aprender a lição contida nesta passagem. Espero que você aprenda mais rapidamente do que eu. Não quebrante o espírito de outra pessoa. Seja amoroso. Esposas, sede submissas, subordinadas e adaptadas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, sejais amorosos e solidários com ela, e não as trateis com amargura. Colossenses 3, 18 e 19. Nessa passagem, vemos como maridos e esposas devem tratar e considerar um ao outro no Senhor. As esposas devem ser submissas aos seus maridos. Hoje, eu sei que ninguém quer se submeter a ninguém. Isso faz parte da nossa natureza, mas também faz parte do nosso chamado em Cristo Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, o Messias, o ungido, Efésios 5:21. Da mesma forma, os maridos devem ser amorosos e solidários. Ser solidário não significa que o marido vá sentir pena de sua esposa. Significa que deve ter consideração por ela, não sendo áspero, indelicado ou amargo. Então, vemos aqui um relacionamento recíproco. A esposa se submete ao marido e ela se torna amorosa com ele. O marido, por sua vez, ama sua esposa e a considera. Eles aprendem a tratar e a falar um ao outro com amor, dignidade e respeito. Compreendi que Deus queria que eu fosse amorosa com meu marido, mas não sabia como e resisti. Durante a semana toda, ele continuou repetindo: seja amorosa, seja amorosa, seja amorosa. Mas eu não conseguia entender. Quase no fim de semana, uma senhora me deu uma pulseira com as palavras K-U-I-P-O gravadas. Quando perguntei o que significava, ela disse: ah, é a palavra havaiana para amorosa. Eu disse: puxa. Percebi então que Deus quis mostrar-me o que esteve falando comigo a semana inteira. O presente foi uma forte confirmação. Se há algo que aprendi de Deus, é que ele não desiste. Ele é mais determinado do que qualquer um que eu conheça. De repente, entendi que no seu tempo perfeito, Deus estava me libertando da aspereza. O Senhor continuou transmitindo a mensagem, seja amorosa, de maneira incomum. O bracelete era tão apertado que, ao colocá-lo no pulso, não conseguia tirá-lo mais. Tive de usar sabonete e creme e deu muito trabalho para tirá-lo. Em 1 ano e meio, só o tirei 2 ou 3 vezes. Assim, durante anos, carreguei o sinal de Deus em mim, dia e noite. Amorosa. Essa palavra pode não ser a mais apropriada, mas nessa passagem é exatamente o que Deus está dizendo aos maridos e às esposas: sejam amorosos.
Se você quiser ter um marido amoroso, seja uma esposa amorosa. Se você quiser ter uma esposa amorosa, seja um marido amoroso. Experimente. Funciona. No começo, eu não sabia como ser amorosa. Ainda estou aprendendo, mas estou muito melhor. Apenas seja doce, carinhosa, agradável e incentivadora. O espírito é a chave. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios 18:14. Você compreende o que diz esse versículo? Diz que, independentemente do que aconteça na vida de uma pessoa, ela pode suportar se tiver um espírito forte para sustentá-la nos momentos difíceis. Se o espírito dela, entretanto, estiver fraco ou ferido, vai ter dificuldades para suportar qualquer coisa. Sabe o que há de errado com muitas pessoas no corpo de Cristo hoje? E porque parece que não conseguem lidar com seus problemas? É porque estão fracas, fracas no espírito. A Bíblia diz que devemos suportar as debilidades dos fracos. Romanos 15:1. Devemos exortá-los e ampará-los. 1 Tessalonicenses 5:14. Vemos em Romanos 12:8 que um dos dons ministeriais para a igreja é o de exortar. Exortadores são fáceis de reconhecer, porque quando estamos perto deles, nos fazem sentir melhores pelas palavras que dizem e por suas atitudes. Parece que lhes é natural levantar, encorajar e fortalecer os outros com sua presença e personalidade. Podemos não estar na posição de exortadores, mas podemos incentivar, podemos exortar, podemos construir, edificar, levantar e transmitir vida. Podemos nos recusar a ser maldizentes. Podemos nos recusar a fazer o trabalho sujo do diabo com a nossa língua. Reanime-se no Senhor. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel 30, verso 6. Você pode estar pensando, bem, Joyce, esta é uma boa mensagem, mas a verdade é que eu preciso de alguém para me reanimar. Deixe-me dizer-lhe o que fazer nessa situação. Eu sei porque já estive nela muitas vezes. Em meu ministério, costumava ficar tão desencorajada e deprimida que só queria desistir. Parecia não haver ninguém para me reanimar. Fiquei tão estressada em fazer tudo perfeito, trabalho árduo, viagem cansativa. Naquele tempo, eu ainda criava os filhos, lançava a base para um novo ministério, tomava incontáveis decisões. Estava ficando física, mental e emocionalmente esgotada. Sentia que necessitava de um incentivo, mas nem sempre havia alguém para isso. Na verdade, eu ficava com raiva, porque não havia ninguém para me incentivar. Pensava em tudo que fazia pelos outros e o pouco que eles faziam por mim. Sabe? Sabe o que esse tipo de pensamento faz? Enche a alma de amargura e ressentimento. Não é a reação que o Senhor quer que tenhamos. Deus quer que nos acheguemos a Ele e encontremos força e encorajamento nele. Finalmente aprendi que, em vez de ficar com raiva, amarga e ressentida, deveria buscar a Deus com uma oração sincera e humilde, e as coisas melhorariam muito para mim. Eu dizia: Senhor, eu preciso ser reanimada. E em uma semana ou duas, Deus providenciava 6 ou 7 pessoas para que me reanimassem. Eu comecei a receber cartões, presentes e flores. Parecia que chovia de gente ao meu redor com palavras e gestos de ânimo. Mas toda vez que me permitia ficar ressentida e começava a murmurar sobre a falta de incentivo, as coisas pioravam. No momento, você pode sentir que ninguém se importa com você, que ninguém o valoriza. Talvez seja porque as pessoas são tão egocêntricas que não sabem valorizar ninguém. Ou talvez não compreendam
a sua necessidade. Se você se tornar amargo e ressentido, elas nunca aprenderão e você nunca receberá delas o que mais deseja. Na verdade, sua amargura e ressentimento podem destruir você e seu relacionamento. Mas, se você levar seu fardo ao Senhor, Ele o ouvirá e o ajudará. Deus tem milhares de exortadores no corpo de Cristo. Ele enviará pessoas para levantar, reanimar e edificar você. Primeiro, ore. Depois, plante. Não fique sentado esperando alguém encorajar você. Não se recuse a encorajar os outros só porque você mesmo não está sendo encorajado. Não espere que venha até você. Vá até eles. Lembre-se, a regra espiritual é: você colhe aquilo que semeia. No momento, você pode estar colhendo o fruto de sementes que semeou no passado, por recusar-se a encorajar os outros, mas isto pode mudar. Mãos à obra e semeie nova safra. Comece a ser um exortador. Língua difamadora ou língua tranquilizadora? De acordo com a concordância, a palavra grega traduzida como exortar é parakaleu e significa chamar para perto. Está relacionada a paracletos, traduzida como consolador, na versão King James, e é usada para referir-se ao Espírito Santo. Quando chamamos uma pessoa para fortalecê-la e encorajá-la a seguir Jesus, porque Deus é com ele, para fazer grandes coisas por intermédio dele, estamos engajados na exortação. O que acontece? O bálsamo curador de Gileade começa a gotejar na alma ferida. De repente, ela começa a pensar: sim, creio que posso conseguir. É exatamente isso que o Espírito Santo, o Consolador, faz por nós. Ele vem para nos confortar, encorajar, incentivar a continuar, vem para nos impulsionar. É o que devemos fazer uns pelos outros. O que tudo isso significa? Significa que podemos escolher. Podemos abrir a boca e usá-la como diabolos para difamar, acusar, achar falhas, espalhar insinuações e críticas, ou podemos usá-la como paracletos para encorajar, fortalecer, ajudar, inspirar e consolar. Quando abrimos a boca, o que sai pode ser do diabo ou do Espírito Santo. O que vai ser? Terminamos aqui o capítulo 10 deste maravilhoso livro. E, irmãs, eu as encorajo fortemente, aquelas que têm o livro, a grifarem partes importantes deste livro. Observem, Deus está falando muito conosco. Nós podemos entregar um Natal surpreendente dentro da nossa casa, com a mudança dos nossos pensamentos e como consequência das palavras que saem da nossa boca. Deus as abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir.